Vamos meditar nessa noite em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Vamos falar um pouco hoje sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3. Diz assim a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Vamos falar nessa noite sobre o tempo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, todos nós estamos vivendo momentos difíceis nessa realidade triste que está acontecendo em todo o Brasil, em várias partes do mundo, mas a palavra de Deus, de forma muito sábia, vem nos orientar, nos esclarecer, nos direcionar qual a melhor forma de aproveitarmos o tempo. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, diz que não devemos andar como tolos, mas como sábios que sabem aproveitar o tempo. É muito fácil a gente aproveitar o tempo quando tudo vai bem, mas na verdade é que temos que aproveitar o tempo não só em momentos bons, temos que aproveitar o tempo nos piores momentos da nossa vida. E aquele que não sabe aproveitar o tempo, remir o tempo, produzir algo valioso para a sua vida, durante todo o tempo que vive, ele nunca saberá o valor que o tempo tem. Aquele que não sabe aproveitar o tempo, nunca saberá o valor que ele tem. Somente quando ele perder determinadas coisas, aí ele vai começar a refletir, ele vai começar a pensar, como eu desperdicei o meu tempo? Como eu desperdicei a minha vida, como eu tomei atitudes erradas, decisões erradas, porque Deus proporcionou muitas oportunidades durante muito tempo, em muitas situações da vida, e você não conseguiu aproveitar, não conseguiu absorver, antes ficou perdendo o seu tempo com as coisas da vida, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com o comodismo, com o secularismo, com tudo isso, mas deixou o tempo para Deus de lado, as oportunidades que Deus deixou, você foi deixando de lado, você virou uma verdadeira pessoa que só sabe viver adiando, postergando o tempo, deixando tudo para depois, procrastinando. Isso é, depois eu faço isso, mais tarde eu faço isso, amanhã eu faço, ano que vem, no mês que vem, na semana que vem. Cuidado, meu amigo, porque hoje nós estamos vivos, mas amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Aproveite enquanto há vida, aproveite enquanto há fôlego nos teus pulmões, aproveite enquanto você respira, aproveite enquanto teus órgãos estão ativos e batendo dentro do teu corpo. Salomão disse, tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça, porque para onde nós vamos, não há vida, não há sabedoria, não há nada. Enquanto você tem vida, a vida que Deus te dá todos os dias, como o salmista disse, eu me deito, eu durmo e acordo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Hoje pode estar tudo bem na sua casa, mas amanhã nós não sabemos qual o vento que virá. Quando nós aproveitamos o tempo, nós desenvolvemos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E quando chega o tempo difícil, nós estamos fortalecidos no Senhor, porque nós aproveitamos o tempo ruim
para nos fortalecer, para nos revestir de poder, para nos alimentarmos da palavra de Deus, para orar, para buscar. E quando o vento vem, nós estaremos firmes, inabaláveis em Cristo, porque nós nos fortalecemos antes, aproveitamos o tempo antes. Por isso, não fique deixando para depois, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. E não somente, como eu disse, nos tempos bons, nos dias bons. Vamos ver o exemplo de Paulo e Silas em Atos capítulo 16, a partir do versículo 22. Paulo e Silas, dois pregadores do Evangelho, foram açoitados. Depois que foram açoitados, foram colocados na prisão, cheio de hematomas, o sangue no seu corpo, cheio de dor. Agora pense, eles não estavam somente presos em cadeias. Antes da prisão, eles levaram uma surra. Antes da prisão, eles foram açoitados. Eles já estavam com dores insuportáveis no seu corpo e agora estão presos. Só que mesmo com dor no seu corpo, com marcas no seu corpo, e com seus pés e mãos presos no tronco, à meia-noite eles começaram a cantar e a orar. O que é que eles estão fazendo? Aproveitando a oportunidade em vida, mesmo no momento de dor. Mesmo açoitado, sangrando, todo marcado, preso, os pés e as mãos, mas à meia-noite, um chama o outro, vamos orar, vamos cantar. Fizeram um culto à meia-noite em uma prisão romana, cheio de dores no corpo. O que foi que aconteceu? Os alicerces da prisão se moveram. As cadeias de todos os presos se abriram, as portas da prisão se abriram. O carcereiro viu, ficou apavorado, ia se matar porque sabia que ia pagar com a vida por causa daquilo. E os apóstolos disseram, não faça isso, vai haver salvação na tua casa. E o carcereiro aceitou a Jesus. Porque Paulo e Silas souberam aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, mesmo em momento de dor, mesmo em momento de sofrimento. Sofrimento esse que nós não passamos nem a metade do que aqueles homens passaram. Mas nós só queremos aproveitar o tempo, absorver esse tempo, remir o tempo. Quando as coisas estão boas, faça isso enquanto as coisas estão ruins. Faça isso em meio à dor, em meio à provação. Faça isso enquanto você chora. Faça isso quando você estiver aflito. Porque Deus vai ver as tuas lágrimas, ouvir a voz da tua oração. Deus vai contemplar a sua dor. E em qualquer momento Ele virá ao teu encontro, em teu socorro, em teu favor e te dará vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. As pessoas reclamam do tempo, mas a verdade é que Cristo sempre esteve perto delas, dando-lhes oportunidade, chance, caminhos e portas abertas. E as pessoas não percebem e não notam, nem notam isso. Veja o que Jesus disse em João 14:9. Há tanto tempo estou com você, e você não me conhece? Há tanto tempo estou com você, e você não me conhece? Há tanto tempo Cristo está com você, e você ainda não o conhece? Há tanto tempo que Ele está no seu quarto, ouvindo as suas orações, e você não percebeu? Há tanto tempo que Cristo escuta todas as suas palavras, todas as suas súplicas, e você ainda não percebeu? Não percebeu porque você quer uma resposta da noite para o dia, e o Senhor talvez esteja ali provando, para ver se você vai perseverar. Há tanto tempo o Senhor está conosco e não percebemos, está perto de nós, está nos dando oportunidades, criando situações e circunstâncias que nos favorecem, e não percebemos isso. E o Senhor está te dizendo hoje, eu estou com você, e você não está percebendo. Eu estou perto, eu estou próximo, eu estou falando, eu quero que você me sinta. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Ele sempre esteve perto. Lucas, capítulo 24.
a partir do versículo 13. Vamos refletir. Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele segue andando com 2 discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Quando ele está caminhando, os discípulos não reconheceram que era Jesus. E eles começaram a conversar dos últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus se aproximou, caminha com eles. E Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Do que vocês estão conversando? Veja bem, capítulo 24, versículo 14 de Lucas. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, isso é, a morte de Cristo, a crucificação. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, não reconheceram Jesus. Então lhes perguntou: que preocupação é essa? Do que vocês estão falando? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu é o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, tu é o único que não sabe do que aconteceu? Versículo 19. Perguntou-lhes quais coisas, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ele começa a relatar para o próprio Cristo a história do Cristo. Como se Cristo não soubesse o que tinha acontecido. Tu és o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus estava ali o tempo todo, caminhando com eles. Tu és o único que não sabe? Um homem bom, profeta de Deus, fez muitas obras poderosas, pregou o evangelho. Você não sabe o que aconteceu? Não reconheceram Jesus, que estava ali caminhando com eles. Observe, Jesus se aproxima, eles não reconhecem. Jesus fala com eles e eles não reconhecem. Jesus dialoga com eles e eles não reconhecem. Ele está bem próximo e não reconhecem. Eles se interpolam entre si. Tu és o único que não sabe. Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Eles começam a conversar, a dialogar. E eles não sentiram, não perceberam, nem reconheceram a sua voz. Olha o que aconteceu. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia de destino, para onde iam, ele fez menção de ir embora, Jesus. Mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus não foi embora, como fez menção de ir. Eles convidaram: fica aqui porque já está tarde. Pernoita aqui conosco. Janta conosco. Se assente à mesa conosco. Jesus fala com eles, se aproxima deles, eles ouvem a voz de Cristo. Entraram na casa e ainda não reconheceram. Você está vendo? O tempo todo, Jesus com você, perto de você, falando com você, está até dentro da sua casa e você ainda não percebeu. Aproveite, meu irmão, a presença de Cristo. Aproveite o tempo para buscá-lo, para invocar o seu nome, para se entregar a Ele. Cristo te chama: eu quero mais de você. Cristo te chama: estou perto e você não percebe. Eu estou falando e você não escuta. Aleluia, aleluia. O Senhor está nos chamando hoje para um compromisso mais sério. Está nos chamando para renúncias. Está nos chamando para a intimidade, para a aproximação. Dizendo: ouça a minha voz. Eu estou perto, estou caminhando contigo e você não sente minha presença, não escuta a minha voz, não percebe que é eu que estou perto. O Senhor está nos repreendendo hoje através desta palavra. Vamos prosseguir para ver o desfecho dessa história. Versículo 30. Aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, Jesus sentou para comer. Tomando o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Quando eles se assentaram à mesa, Cristo fez o mesmo ato que fez quando instituiu a ceia. Eles se assentaram,
Cristo pegava o pão, isso foi antes da morte de Cristo, o ato da ceia. E esse episódio aqui já é depois da ressurreição, tá? Depois da morte, a ressurreição. E Cristo executa aqui o mesmo ato que fez antes da sua morte, na ceia, que ele pegava o pão, levantava as suas mãos, partia e dava graças. Ele fez a mesma coisa. Olha o que aconteceu. Quando ele partiu o pão, versículo 31. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Meu amigo, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade. Porque quando eles reconheceram que era Cristo, Cristo já tinha desaparecido. Aproveite a oportunidade, porque ela pode passar. Aproveite o tempo para se aproximar de Deus, porque Ele pode acabar a qualquer momento. Um dia o Senhor vai acabar com tudo isso, levará o seu povo, o arrebatamento vai acontecer, vai vir o juízo final, coisas vão acontecer até mesmo após a nossa morte. Por isso aproveite enquanto há vida. Aproveite enquanto há vida. Versículo 32. Depois que Cristo desaparece. E disseram um ao outro: por acaso não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Quando eles compartilharam do fervor de suas almas por ouvirem Cristo no meio do caminho, já era tarde demais, porque Cristo não estava mais ali. Eles disseram uns para os outros: você se lembra que antes da gente chegar aqui, quando ele conversava conosco sobre as Escrituras, você lembra que o nosso coração ardia, queimava? Porque ele não disse isso quando estava com Cristo no caminho? Porque ele não indagou no momento que... Porque perdeu a oportunidade. Porque não soube aproveitar o tempo em que Cristo falava, em que Cristo se aproximou. Cristo queria ver qual seria a reação deles. Você talvez até sinta o fervor no seu coração ao ouvir as Escrituras. Você talvez até sinta Deus falar contigo quando você ora, mas você não passa disso, porque você ouve e não pratica. Você ouve, mas não explora. Você ouve, mas não se aproxima. Você reconhece que Deus fala com você. Você reconhece que Deus está lhe chamando. Você reconhece que Deus requer um compromisso. Você reconhece que o Senhor está permeando a tua vida e a tua casa. Mas você não se aproxima. Você se limita, você se prende. E o Senhor está dizendo: venha mais. Não deixe que as águas fiquem somente nos teus tornozelos. Caminhe mais nos meus rios. E você deixa que as águas cheguem até os joelhos. E o Senhor está te chamando: venha mais. E as águas chegam até a cintura. E o Senhor fala: agora mergulhe e nade nos meus rios. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o tempo. O tempo de buscar ao Senhor. O tempo de se entregar ao Senhor. O tempo de aproveitar o tempo, isso mesmo, o tempo de aproveitar o tempo, porque o Senhor está próximo, o Senhor está perto, o Senhor está próximo de todos aqueles que o buscam, que invocam o seu nome. Salomão disse: há tempo para todo o propósito aqui na terra. E este é um tempo de um grande despertamento espiritual, de um grande avivamento. Pessoas têm provado disso, de uma grande renovação, de uma grande restauração, enquanto que outras pessoas têm desperdiçado o seu tempo. E o Senhor nos diz hoje: o tempo é meu. E eu estou proporcionando oportunidades neste tempo. Abrace, busque, clame, porque o Senhor fará grandes coisas com aqueles que sabem reconhecer o valor